Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de Projeto e Rede de Computadores. E nesta aula vamos fazer alguma coisa prática em relação à definição da rede física. Como objetivos, vamos ver como nós trabalhamos a parte de identificação de tráfego, como implementarmos a estrutura hierárquica e fazer uma análise do projeto e as normas que regem esse projeto. Para este nosso projeto, nós vamos trabalhar com o conceito de cabeamento estruturado. Em outras aulas, nós já mostramos que é muito mais vantajoso em termos operacionais, em termos de projeto, em termos de manutenção, trabalharmos com o cabeamento estruturado. E nós vamos usar os conceitos que são introduzidos na norma brasileira, né, 14.565, e que são esses aqui. Na verdade, eu tenho aqui praticamente 6 subsistemas, né? Tem aqui o primeiro subsistema, que é a entrada do prédio, que vocês veem aqui, vem a sala de telecomunicações, na entrada do prédio, né? Depois eu tenho uma sala de equipamentos, né? Vocês veem aqui também, aqui embaixo, ó, no segundo andar aí, H, né? Sala de telecomunicações e de equipamentos, onde eu tenho os meus equipamentos. Existem normas hoje para a gente fazer as instalações de lugares para se guardar computadores, né? Depois eu tenho a sala de telecomunicações, que é onde eu tenho a entrada das telecomunicações, o cabeamento horizontal, que é também chamado backbone horizontal, o cabeamento horizontal, que vocês podem ver aí com a letrinha H, e os componentes da área de trabalho, que é onde a gente trabalha na área de trabalho. Se você achar necessário, pare o vídeo e analise essa figura com mais calma. Quando trabalhamos com uma rede que envolve um campus, o importante é nós termos a planta de localização. Na gravura aí eu estou mostrando uma planta de localização com 2 prédios, um prédio de administração com 2 andares, depois um prédio de 5 andares similares e um consultório com 2 prédios aqui com 2 andares, tá? Então isso aqui seria um campus em que eu tenho 3 prédios localizados na rua XXX. Eu estou trabalhando com a arquitetura hierárquica, que eu tenho 3 níveis de acesso, né? Então tenho aqui a minha camada de núcleo, que é essa primeira camada que vocês veem aqui, que é o backbone WAN corporativo, que liga os backbones. Eu tenho uma rede externa, né? É a primeira camada que interliga os campos usando a WAN. O acesso à internet deve sempre ser feita na camada de núcleo. Depois eu tenho a camada de distribuição, que é, por exemplo, dentro do campus, né? O interligando, eu tenho aqui o backbone do campus C, que interliga todos os roteadores. Pode ser, por exemplo, uma rede ATM, né? Então aqui a gente controla o tráfego, né? E eu posso também controlar os domínios de difusão aqui. E finalmente, depois eu tenho a camada de acesso, é onde ficam as pessoas que acessam as áreas de trabalho, né? Aqui no desenho tem hubs, mas hoje a gente não trabalha com hubs. Vejam que eu também tenho servidores ligados aos switches, também estão na camada de acesso, né? Embora eu possa ter algum servidor na área de distribuição, não é eficiente, mas é possível, tá? Então eu vou usar essa nomenclatura e essa lógica no meu projeto. Essa figura foi tirada da nossa norma, né, da 14.565, e vejam, aí é a mesma coisa. Olha, eu tenho a área de trabalho, é onde estão os computadores. Ali eu tenho o ponto de telecomunicações, os PTs. Eles são ligados a PCCs2, que é a minha rede secundária ou rede horizontal. Esse PCC é um ponto de concentração de fluxo de tráfego. Pode ser, por exemplo, um switch, né? E isso pode ficar dentro de um AT. O AT é um armário de telecomunicações. São dispositivos que eu devo ter em cada andar para fazer a interligação de todos os cabos, né? Os ATs são ligados ao SEC. O que é o SEC? O SEC é a sala de equipamentos, né? Aqui chegam todos os cabos identificados e eu poderia ter, por exemplo, servidores do prédio aqui, tá? Os SECs, então, são as entradas dos prédios. E a entrada de telecomunicações é a sala de entrada de telecomunicações, é o SAT, sala de entrada de telecomunicações. Então, ele entra,
a fibra de telecomunicações entra pelo SET, tá? E eu tenho aqui o SET, que é um cabo de interligação externa. Então essa é a nomenclatura que a gente usa. Então vamos colocar isso no nosso projeto. Então, segundo essa nomenclatura apresentada, eu tenho na entrada de cada prédio um SEC, né? Sala de equipamentos, que vai ser o SEC 2, é do prédio da enfermaria. O SEC 3 é do prédio de consultórios. É aqui que vão ficar as distribuições dos meus cabos verticais, né? E também se tiver algum servidor de dados, né? Eu colocaria aqui, tá? E tem o meu SEC na sala de administração de um andar. E os dois estão ligados, pode ser até no mesmo aposento, pelo SET, que seria a entrada de telecomunicações, né? Aqui que eu boto o meu roteador, meu modem e, se for o caso, servidor de monitoração, etc. Ficaria no SEC. Então, segundo a nomenclatura da norma, está aí o SET e o SEC. Então, segundo o meu projeto, eu fiz aqui, ó, o meu Backbone One corporativo, que é a minha camada de núcleo, está entrando pelo prédio de administração. Então, se eu tenho que ligar algum acesso à internet, teria que ser no prédio de administração. O SET é o equipamento, tá certo? Aqui eu posso ter roteadores de alta velocidade, servidores de controle de acesso, servidor DHCP, servidor DSN, servidor de segurança, né? E aí eu venho para a camada de distribuição. Observa a minha preocupação com o comprimento, né? A gente tem limites de 800 metros a 2.000 quilômetros, depende do que você usa aqui no enlace, se é uma fibra ótica ou um cabo, tá? Normalmente a gente coloca esse cabo, pode ser subterrâneo, tem o problema de inundação, então é comum a gente colocar dentro do conduíte de concreto, né? Normalmente a gente, quando faz isso, tem que colocar visitas de 50 e 50 metros. Existe uma norma para isso, até para a eletricidade também. E eu preciso colocar isso aqui envelopado para poder passar a fibra sem ter problemas, tá? Então, nessa sala de equipamentos da administração, são 2 andares, eu vou ter as minhas comunidades: tesouraria, cobrança, caixa, departamento pessoal, compras, almoxarifado. A minha comunidade aqui da enfermagem, eu tenho até 75 terminais de controle, 15 por andar e 5 na farmácia. Consultórios, eu tenho no segundo andar, eu tenho a minha comunidade de consultórios e tenho a minha comunidade de exames no primeiro andar, tá? Eu estou usando ainda 4 servidores para fazer espelhamento. Isso que eu estou mostrando é um esboço da gente começar a preparar as informações para depois fazer o nosso mapa de redes, né? Mas a gente precisa fazer um estudo inicial. Então eu estou começando aqui pelo prédio de administração, é a minha camada de distribuição, então eu vou fazer agora a minha camada de acesso, estudar a camada de acesso. Normalmente o projeto é feito na hora de desenhar, né? De especificar do acesso para o núcleo. Então nós vamos fazer a nossa camada de acesso aqui, que eu tenho tesouraria, cobrança, caixa, departamento pessoal, compras, almoxarifado, e eu precisava ver as aplicações que eles usam. Então eu estou colocando aqui que eu chego no meu SEC, né, na sala de equipamentos, com uma fibra e entro num roteador, um switch. Né? Na verdade poderia ser um switch que é muito mais barato, mas o preço do roteador hoje, que trabalha no nível de switch, também não é caro. Né? Então estou colocando uma fibra chegando nesse roteador. Por que fibra? Porque as fibras hoje estão baratas, né? O problema só é a mão de obra, mas é um equipamento que não dá muito problema, né? Eu poderia não usar fibra se eu tivesse distâncias pequenas, aí eu poderia estar aqui trabalhando com par trançado, né? Estou mostrando aí a tabela de par trançados, eu trabalharia com categoria 5 ou mais. As categorias vêm impressas no cabo, normalmente é um cabo amarelo, isso vem escrito em preto, ou pode ser um cabo em azul, também vem escrito em preto. Então a gente, dependendo da nossa carga, da nossa capacidade, a gente pode usar categoria 6 em diante, tá? 250 MHz. Tá? A gente tem que tomar cuidado só com o comprimento, né? A norma dá um tamanho máximo para esse comprimento. Nós já vimos em uma aula de equipamentos falando sobre isso, tá bom? Então, não é assim. Eu escolhi a fibra ótica, mas poderia ter trabalhado com par se a distância fosse menor.
Então, no meu estudo, aqui no primeiro andar de tesouraria, eu teria 24 computadores por andar, né? Eu precisaria ter a planta baixa desse andar. Aí eu ia localizar cada ponto de telecomunicações junto de uma tomada de 110 volts. Esse circuito das tomadas deve ser um circuito independente só para trabalhar os computadores, não se deve ligar outras coisas, ar-condicionado, etc. Isso é um erro comum e danifica o equipamento, tá? Então está aqui, eu coloquei. Agora, cada cabo desses deve ser localizado lá no armário de telecomunicações. Então a gente poderia definir um padrão. Eu botei aqui, por exemplo, qual é o equipamento, né? Se é um switch, se é um cabo, qual é o prédio, qual é o andar e qual é um sequencial. Então, PA, por exemplo, é uma fêmea de RJ45. Então eu teria aqui, ó, PA 0010001, ou seja, PA é um ponto de atendimento, né, de telecomunicações no prédio 1, no andar 0, primeiro sequencial. Então, essa numeração eu tenho que ter indicada aqui e indicada do outro lado, para eu saber exatamente quem é o cabo, tá? Dessa maneira eu começo a colocar todos os meus cabos. Uma coisa legal para quem vai montar na prática é já botar os cabos. Você não pode botar um cabo, um com 50 metros, outro com 52 metros, outro com 60 metros. Na hora de aumentar isso é muito ruim. Então o que a gente faz é pegar uma distância maior aqui e padronizar todos os cabos e a gente faz o cabeamento, a gente faz a climpagem, né, de botar já os conectores em cabos todos do mesmo tamanho. E a gente procura depois colocar essa sobra dentro dos armários de telecomunicações, tá? Então tudo aqui é etiquetado, isso facilita a montagem, só isso, tá? Então tá aqui. Eu optei aqui pelo um switch de 24 portas, né? Eu vou preparar 24 cabos de categoria 6 com 60 metros para isso aqui. Por quê? Porque normalmente você tem que considerar, essa aqui seria a minha metragem, né? Mas eu posso ter alguma diferença, alguma sobra. Eu optei aqui por 60 metros, mas não é nenhuma regra, né? Vocês poderiam ter trabalhado com 50 metros. E agora, os cabinhos que saem do ponto de comunicação para o computador tem que ter no máximo 3 metros, tá? Isso é a norma. Dessa maneira eu consigo colocar todo o meu cabeamento. É claro que eu vou ter que chegar na planta baixa e desenhar onde vai ficar as minhas bandejas, os meus cabos, etc. Então eu desenharia aqui, ó, a minha caixinha de 4x2 com conduíte de 3/4, ou poderia ser uma bandeja para telecomunicações. Aí um outro conduíte para eletricidade, jamais passar no mesmo cabo. Essa tomadinha de telecomunicações, que é esse triângulozinho virado para a parede, normalmente tem que ficar no máximo, no mínimo a 30 centímetros do chão, tá? Quando os cabos chegam lá no armário de telecomunicações, eles têm a identificação que você botou lá na tomada, tem que estar aqui, os cabos têm que ser identificados. Então eles chegam no armário de telecomunicações identificados. Eu posso colocar agora aqui um switch, que é um concentrador de carga, e daqui descer. Esses cabos aqui constituem o nosso cabeamento horizontal, tá? Todos esses cabos têm que ser testados antes de ser colocados em operação. Eu não posso deixar para testar no final. Eu tenho que ir testando as conexões à medida que eu vou fazendo. Então, por suposição, a minha comunidade ele vê imagens, né? Aqui é outra situação em que eu trabalho com 2 MB por usuário. Portanto, se eu tenho 24 portas, 24 usuários, eu vou ter 24 MB, né? Por usuário, tá certo? Eu tenho 100 mega, né? Eu preciso só de 1 mega por usuário, então eu tenho essas portas aqui, tá? Então a carga desse cara aqui, a carga real é de 24 mega, eu tenho que dividir isso por 0,7, né? Então eu considerei que o primeiro andar e o segundo andar são iguais, então eu tenho switch de 24 portas com 100 megabytes, né? 100 megabytes, já que eu só tenho 1 mega por usuário por andar. E eu vou sair desse switch, eu vou sair lá para baixo no meu cabeamento vertical até a sala de equipamentos. E lá na sala de equipamentos eu tenho que ter uma tabelinha com tudo lá. Quem está, aliás, dentro do armário,
Na porta 1, quem é que está é o cabo P001. Na porta 3, o cabo 002. A norma nos coloca bastidores para a gente não entrar direto no equipamento, tá? Eu não vou entrar nisso, nós já entramos nisso em uma das nossas aulas, vocês dão uma olhadinha, né? Que facilita muito a montagem. Então, com essas informações, eu tenho aqui para cada andar, eu tenho um switch de 24 portas de 1 mega, né? Tem 24 mega é o mínimo. Estão entrando aqui nesse servidor aqui na sala de equipamentos, tá vendo? Esse servidor aqui na sala de equipamentos, esse dispositivo aqui na sala de equipamentos, poderia ser um roteador, né? Ele está recebendo esse switch e eu tenho ainda as portas dos servidores, ó, o servidor administrativo, servidor de contabilidade. Eu posso ter ainda um servidor de espelhamento, tá certo? Então eu consigo fechar isso daqui, que seria o armário no teto, né? Tá aqui no primeiro andar, eu teria a minha sala de equipamentos. A sala de equipamentos saiu o cabeamento vertical. Nesse caso aqui o cabeamento é pequeno, porque são 2 andares. Portanto, é bom trabalhar com par, né? Com par trançado. Muitas vezes a gente poderia trabalhar com Wi-Fi, com fibra ótica. Outra coisa interessante é que os Wi-Fi, para garantir o tráfego, né? Os Wi-Fi não devem entrar nos switches dos andares, eles devem ser levados ao roteador lá embaixo. Por quê? Porque você garante que você não vai comprometer o tráfego dentro dos usuários usando um tráfego de Wi-Fi, que você não sabe qual é o comportamento. Com isso, você leva até o roteador diretamente os Wi-Fi. Como eu botei um Wi-Fi num andar e outro no outro andar, eu vou ter dois roteadores de Wi-Fi que estão sendo levados diretamente ao roteador na sala de equipamentos. Isso é uma estratégia para a gente ter uma montagem bem tranquila, né? Se você precisar tirar o Wi-Fi, já sabe onde é que vai mexer, diretamente no roteador. Então aqui a gente está mostrando exatamente isso, tá vendo? Eu botei um Wi-Fi lá no primeiro andar e um Wi-Fi no segundo andar, e eu estou levando o cabo diretamente lá no roteador, lá na sala de equipamentos, tá? Isso para evitar de misturar tráfego e até por uma questão de vulnerabilidade da nossa própria rede, né? Evitar um mal maior, né? Isso é uma questão de segurança, tá? Então os cabos do Wi-Fi são do par trançado, vão diretamente lá embaixo. O problema é que esse cabo não pode ter mais que 80 metros, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa disposição aqui, tá? Nessa figura aí eu estou fazendo um esboço, né, que eu tenho aqui o quadro de distribuição, uma fibra de 500 metros entrou no meu roteador e eu tenho um switch de cada andar, né? Aí eu tenho aqui o meu servidor do administrativo, o servidor da contabilidade e o servidor de espelhamento. E duas entradas de Wi-Fi nos 2 diversos andares. É importante a gente identificar esses cabos, né? Cada ponta de cabo, para você, quando você faz essa ligação, já deve ter essa conexão. Hoje isso é feito por bastidor, isso entra num bastidor e do bastidor vai para o equipamento, né? Numa das aulas nós falamos sobre isso, mas o importante é que essas identificações sejam feitas para a gente ter um projeto bem organizado. Essas regras de projeto são na NBR 14565, que diz também como é que devem ser feitas as instalações, como é que deve ser feita a ligação de bastidores, como é que deve ser feita a identificação. Eu vou preparar uma aula no futuro, vocês podem me ver aí, uma aula só sobre o uso da NBR, tá? Também vou botar nessa, não vai fazer parte do curso do projeto de redes, mas vai estar aqui junto de redes, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa norma. A norma diz como nós devemos identificar os cabos, ó. Então tá aqui, XXX, quantidade de cabos. Aí se ele vai ser primário, secundário ou de interligação. Interligação liga equipamentos. Secundário é o horizontal, né? Primário é o vertical. Então tá aqui, quantas fibras eu vou ter, né? Aí ele vai ter aqui, esse Y aqui vai substituir se ele é UTP, STP ou fibra, né? E se ele é primário, secundário, e aqui o número de pares. Então eu coloco aqui, por exemplo, 6XCSU4P, 150010016. O que a gente está dizendo aqui? Ó? São 6 cabos, né?
C, S secundários, com 4 pares de fibra, tá certo? Vai do andar, ele não, ele vai, ele aqui, a identificação da origem, quando está embaixo, não precisa botar. Vai até o 15º andar e vai me levar as fibras numeradas de 1 a 6. Então eu começo a botar os cabos, né? Então a norma vai dizendo para cada tipo de cabo o que você está fazendo, como deve ser colocado o nome. Por exemplo, aqui é para a fibra ótica, né? Então, número de fibras, tipo de fibra, cabo da fibra ótica, não geleado, etc. Então toda a formação vai sendo colocada. A norma é muito clara nisso. Mais alguns exemplos da norma, de como a gente deve dar o nome. Então, quando a gente tiver um projeto, a gente pega e vai lá. Então, por exemplo, aqui, ó, bloco de interconexão, onde o cabo chega, tá? Depois, se eu tiver que fazer a ligação interconexões, então a norma vai ajudando a gente nisso. A norma também mostra como a gente deve identificar um ponto de telecomunicações, um trecho de cabo secundário, um trecho de cabo primário, ou um trecho de cabo de interligação entre equipamentos. Normalmente a gente bota esses nomes, existem umas etiquetinhas plásticas que a gente coloca o nome e ele fica junto ao cabo, né? Isso ajuda para quando nós formos fazer alguma modificação ter essa identificação. É importante a gente fazer a planta baixa, então eu tenho aqui, ó, o PCC poderia ser o armário de telecomunicações, ou o PCC é um ponto de concentração, e daqui está saindo os conduítes dos cabos. Podem ser calhas também, pode ser bandejas. Em uma das nossas aulas de equipamentos eu falei sobre esses dispositivos, tá? Mas eu tenho que botar também aqui a instalação elétrica. É muito comum se esquecer de colocar a instalação elétrica, né? Lembrando que não ficam no mesmo conduíte. Então as plantas baixas são fundamentais para o nosso projeto. A norma também detalha muito coisas de desenho, né? Então está aqui um ponto de telecomunicações na planta, mostrando que ele não pode ficar abaixo de 30 centímetros, né? Então está indicado aqui. Isso está na norma. De modo que à medida que nós vamos fazendo o nosso estudo, nós vamos começar a ter uma concepção, que depois vai virar o projeto de rede. Ainda não é o nosso mapa de rede, é um estudo, não é? Então está aqui o switch nível 3, que é o meu roteador, aí no prédio 1 eu já tenho aqui um switch, no prédio 2 outro switch, estou interligando por fibra ótica, que me permite até 2 km, né? Então aqui os switches dentro dos meus armários, né? Então eu já posso ir mais ou menos delineando como vai ser o nosso projeto. Tá? Então essa é a fase inicial da nossa concepção. Tá? É importante a gente começar a criar isso em cima dos requisitos técnicos e de negócio do nosso cliente. A norma ela é concebida para trabalhar com esse cabeamento, que é o RJ45, né, conector 8P, 8C. Agora a gente tem que tomar cuidado porque existem dois padrões. Existe o padrão T568 de pinagem e o padrão T568B. Nós temos que usar a mesma padronização em todo o projeto. Tá? Mas a ideia aqui era vocês verem a concepção a partir das comunidades. Tá? Desta forma, terminamos esta aula. Se você gostou desta aula, se inscreva no canal, incentivando o autor a fazer novos vídeos. Recomende para os seus amigos e alunos, baixe o material e até a próxima aula.